Olá, boa tarde, boa terça-feira, 16 de janeiro, segunda metade do mês começando. E aqui estamos para atualizar informações no telejornal NT Sul. Em Porto Alegre, a Prefeitura quer acabar em julho com os carrinhos puxados por pessoas no recolhimento de recicláveis. Você vai ver qual é a proposta para colocar estes trabalhadores no mercado formal. Em Cachoeira do Sul tem reality show de cães nas redes sociais. A Associação Pelo Amigo incentiva a adoção de cachorros que foram acolhidos pelo município e que aguardam por um lar. 4 é ano eleitoral e Francisco Bastos fala hoje no quadro Opinião sobre a necessidade de propostas concretas por parte dos candidatos. Ninguém aguenta mais essas frases soltas aí, bom, eu vou priorizar isso, vou qualificar aquilo, vou me preocupar com o homem do campo, não, isso aí não, como que vai fazer isso? Da onde sairão os recursos? E você que está me acompanhando, você consegue dormir bem? O sono é responsável pela reorganização, pela revitalização do corpo e faz com que a gente tenha condições de tocar as atividades diárias. Thelma Tomás conversa com um especialista no assunto hoje. E tem alerta de temporais para o Rio Grande do Sul hoje. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva vai começar pelo sul gaúcho e atingir todo o estado até amanhã. Os volumes acumulados nesses 2 dias devem superar os 100 milímetros em muitos municípios. Nós vamos mostrar como a Defesa Civil está organizando em Cachoeira do Sul para esse evento climático. E você, o que acha que os municípios precisam fazer diante desses eventos extremos do clima para que as populações sejam menos afetadas, como tem sido nos últimos tempos? Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 51997697129. Você também pode escrever nas nossas lives, no Face e no YouTube. O NT Sul está no ar. O fim da circulação de veículos de tração humana, os carrinhos de catadores de material reciclável, foi prorrogado novamente em Porto Alegre. A Prefeitura da capital busca até julho soluções para esses trabalhadores. Cada material no seu lugar. Latinha, perfil e panela, rolão. Esse é o trabalho do Jorge. Todos os dias ele sai com seu carrinho para recolher o material que encontra nas ruas. E não imagina fazer diferente. É o ganha-pão da gente, pagar o aluguel, pagar isso. Se a gente não tem isso, a gente não tem como comer. Todo mundo precisa disso aí. Por que eles não tirar os carrinhos da rua? Eles não podem ser. Já tiraram as carroças, agora quer tirar os carrinhos da rua? Desde 2008, a legislação municipal prevê a retirada gradual da circulação de carrinheiros das ruas da cidade. O prazo para a proibição da atividade foi prorrogado diversas vezes. Agora foi ampliado para julho de 2024. Estamos consolidando o programa agora com uma contratação do SENAC para um projeto de curtíssimo prazo. É um projeto que o SENAC vai trazer capacitação para essas pessoas, para inclusão no mundo produtivo com incentivo financeiro para essas pessoas se manterem nas capacitações. Para os que querem seguir atuando com separação de materiais, o plano da Prefeitura é formalizar a atividade. Nos últimos anos, cooperativas de reciclagem foram contratadas, com oferta de qualificação. Atualmente, 17 cooperativas têm contrato com a Prefeitura. Os trabalhadores recebem o material que é recolhido pelos caminhões nos contêineres, separam e vendem para a indústria. A solução, porém, não abrange todos que atuam na reciclagem. Esta associação, onde trabalham 80 famílias, ainda não conseguiu um acordo com a Prefeitura. Alguns arranjaram empregos em outras áreas por um tempo, mas não se mantiveram. Em tudo quanto é vila tem carrinheiros. Isso aí são mais de 6 mil carrinheiros que tem aí em todas as vilas, né? Só aqui na Vila dos Papeleiros que tem 2 mil carrinheiros. Faz o seu ganha-pão durante o dia para comer de noite. Serão mais 6 meses para buscar alternativas às famílias que têm na reciclagem o seu sustento. A gente tem espaço para receber quem quiser trabalhar numa cooperativa organizada, num ambiente de trabalho com segurança, com saúde, com a questão ambiental tratada. Então a gente tem espaço para essas pessoas serem incluídas no sistema de reciclagem.
A proposta é boa, né? A ideia da Prefeitura de Porto Alegre realmente é boa para que essas pessoas, esses trabalhadores, possam realizar esse trabalho que é tão necessário para a nossa sociedade com dignidade. Agora é necessário pensar também nos detalhes, né? Uma vez que esses trabalhadores serão vinculados, atrelados a uma cooperativa, qual a distância que eles vão precisar percorrer? Essas cooperativas estão próximas das casas dessas pessoas? Tem necessidade de transporte? Então, esses detalhes todos são necessários, porque, do contrário, certamente muita gente vai terminar voltando para a rua com o seu carrinho, catando ali o reciclável para tentar vender de alguma maneira, né? Então, esses detalhes realmente são necessários para a efetividade, para que o projeto dê certo. E olha, começa hoje a primeira edição da Semana do Descarte de 2024 aqui no município de Cachoeira do Sul. A entrega de materiais deve ser feita na rua Davi Barcelos, número 270, repetindo então o número 270, em 2 turnos, das 8 da manhã até o meio-dia e de 1h30 da tarde até as 5h30. De hoje até o dia 20 de janeiro, a comunidade cachoeirense é incentivada a descartar de maneira correta aquilo que não quer mais, como eletrônicos, utensílios domésticos, garrafas de vidro, materiais recicláveis e também pneus. Muita gente confunde, mas essa ação não recolhe pilhas, baterias, lâmpadas e toners de impressoras. A iniciativa é realizada pelo setor de educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O Ministério da Educação divulga a partir de hoje os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizado em novembro do ano passado. O acesso às notas deve ser feito por meio da página do participante com o login na plataforma gov.br. E quem ainda não terminou o ensino médio e fez a prova apenas para testar os seus conhecimentos, vai ter que esperar um pouquinho mais. Os resultados desses candidatos vão ser divulgados no mês de março. Lembrando que o Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, através do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para as universidades públicas e do Programa Universidade para Todos, o ProUni, para as instituições particulares. E você que gosta de doguinhos, olha só esta iniciativa aqui no município de Cachoeira do Sul. A Associação Pelo Amigo está promovendo um reality show nas suas redes sociais, incentivando a adoção de cachorros que foram acolhidos pelo município e aguardam por um lar. No jogo virtual, 30 participantes em diferentes etapas passarão pela Berlinda e o mais votado vai para o paredão da adoção. Saindo do abrigo. Os voluntários da causa animal em Cachoeira do Sul seguem se desafiando e criando estratégias de sensibilização da comunidade sobre posse responsável e pela adoção de animais que foram abandonados ou acolhidos no Centro de Proteção Animal por terem sido vítimas de maus tratos. A mais recente iniciativa dos voluntários da Associação Pelo Amigo foi de embarcar na febre dos reality shows e lançar um desafio canino no perfil da entidade nas redes sociais. A dinâmica, muito semelhante à do Grande Irmão, coloca 3 doguinhos no paredão, mas a eliminação retira um dos pets do abrigo e o coloca em um lar. E quem explica o plano é a Lidiane. Do meu lado, então, estão esses voluntários que estão atuando nessa frente aí, tentando sensibilizar. E, claro, essa lindeza aqui, que é o Time, ele também está dentro dessa campanha e quem se sensibilizar pode, inclusive, adotar, levar ele para casa. A votação vai acontecer no perfil da Pelo Amigo, no Instagram. Todos eles estão lá mencionados e com todas as características, a gente vai mostrar aí direitinho os arrobas, inclusive alguns dos perfis desses animaizinhos que vão estar disponíveis para votação. A Lidiane vai explicar como é que funciona essa dinâmica para que vocês possam, então, votar e, de repente, quem se sensibilizar entre os 2 mais votados, ao invés deles serem eliminados, eles vão ser eliminados, mas enviados para sua casa. É isso, né, Lid? Isso, exatamente. Qual que é a ideia, então? Hoje nós temos mais ou menos 30 cães, né? A gente vai postando eles ali durante a semana no nosso Insta e no Face. E aí nós colocamos as características deles e vamos abrir uma votação entre aqueles que já estão postados. Pra gente vota lá no Stories, faz a enquetezinha, né? Para que a gente chegue em 2.
Chegamos em 2, vai estar formado o paredão. E a ideia aqui, então, né, a chamada vai ser, né, quem sai do abrigo aqui do canil municipal, né? E a ideia é que alguém se sensibilize durante essa votação e que leve ele para casa, adote ele, né? Claro, a gente está preparado para que aconteça de não ser adotado, mas a gente vai tentar, né, da forma que a gente consegue, a gente busca de todas as formas que eles sejam adotados, bem adotados, tenham uma vida tranquila, né, e com muito espaço para correr. Nessa etapa estão participando do reality 30 cachorros que estão abrigados no Departamento de Vigilância em Saúde, o DVS, que fica na Rua Conde de Porto Alegre. Ali o espaço é menor e mesmo assim abriga muito mais animais do que poderia, já que no SEMPRA, o Centro de Proteção Animal, a capacidade está esgotada. Lá, cerca de 350 cachorros estão sob a tutela do município. Além de gatos e cavalos. A gente não sabe bem a história dos cães que estão aqui, mas a gente sabe que de fato eles foram abandonados, né? Por estarem aqui, só isso a gente já sabe. Todas as ONGs, acredito, né, que trabalham por o mesmo objetivo, que é esse bem comum, que é pelos animais, né, e a gente precisa, né, que eles sejam adotados para a gente trazer animais do SEMPRA, que eles sejam adotados para a gente ter espaço para acolher esses animais em casos de enchente, por exemplo, como aconteceu, porque na primeira vez que foi muito forte, né, o pessoal ficou desabrigado por muito tempo, a gente não tinha onde colocar. Os cachorros ficaram no Parque da Fenarroz, no Jockey, né? Depois voltaram para Fenarroz. Então é uma função assim que se a gente tiver um espacinho reservado aqui para eles, é o ideal. A gente também precisa que tenha espaço reservado para quando um animal vem ser castrado, aqui no castramóvel, e ele precisa ficar em algum lugar enquanto o tutor não vem buscar. A gente precisa de um espacinho ali para abrigar eles, né? Porque o castramóvel precisa funcionar. As mobilizações da entidade não iniciaram agora. Os voluntários relatam que outras ações já foram realizadas, como o cercamento de parte do canil, onde os animais estão abrigados no DVS, e atividades de recreação com os doguinhos que aguardam por um lar ali no departamento são realizadas semanalmente. E essa é a motivação do grupo: garantir um pouco de dignidade para esses animaizinhos. Poder prover um cuidado ou um bem-estar com os animais que hoje não tem, né? Hoje que foram abandonados ou estão em estado de vulnerabilidade. Então a motivação parte daí, parte de poder prover um cuidado que eles não têm, porque são seres vivos, né? Eles também têm sentimentos, têm necessidades psicológicas que como abandonados ou vulneráveis eles não têm. O básico é a alimentação, né? A segurança, entre aspas, né? De não estar exposto à rua, né? Uma questão de ser maltratado, ser atropelado, ter envolvimento em uma outra briga com outros animais e estar machucado. Esse é o que temos aqui, né? Hoje eles ficam ali dividindo espaços de 5 metros quadrados entre 2, 3 animais, às vezes de 20 quilos, né? Vamos dizer assim, de médio e grande porte. E eles vão ter essa condição, essa possibilidade, melhor dizendo, de se expressar como animais, né? Como cachorros. Que cachorro não é para ficar em curto espaço e dividindo pouco espaço com outros. É aquele animal que tem uma certa liberdade, né? Tem uma energia para gastar, entende? Tem uma predisposição a atividades. Esse é o a mais que a gente vem propondo, que a gente vem aqui e consegue disponibilizar, né? Uma vez por semana, nos sábados por enquanto, essas atividades. A gente consegue fazer eles se sentirem mais cachorros. E o desafio está rolando nas redes da Pelo Amigo. O paredão de doguinhos está formado. Para acompanhar essa disputa, acessa o perfil da associação no Instagram e participa. Aproveita e dá aquela espiadinha nos participantes do reality show e, quem sabe, um deles não ganha teu coração e acaba sendo convocado para participar de um confinamento permanente aí na tua casa. Viu só? Todos comportados aí pra foto. E você de casa? Já fez alguma adoção de algum doguinho, de algum cãozinho? Adotou aí pro seu filho, pra sua filha e aí virou aí o xodó da família? Conta pra gente nas redes sociais, nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129.
Gente, 2024 é ano de eleições municipais. Oportunidade para que a comunidade escolha o seu prefeito, a sua prefeita. E hoje, no quadro Opinião, o Francisco Bastos comenta sobre o que é essencial para uma boa escolha. Até porque boa parte das campanhas são marcadas por muitas promessas, às vezes promessas vazias, que até o candidato sabe que não tem nenhuma chance de tirar do papel. Este ano teremos as eleições para os governos municipais, executivo e câmaras de vereadores. Ela é uma eleição que tem as suas peculiaridades, que são diferentes das eleições a nível nacional ou a nível estadual. Porque os candidatos, eles são conhecidos, são muito próximos da população. Nós sabemos onde moram, o que fazem, qual é a sua história em termos de profissões, de vida, de ações comunitárias, familiares e assim por diante. É bem verdade que nós vivemos ainda as marcas das eleições de 2022, que a polarização aconteceu e teve todas as consequências nas relações, inclusive, do cotidiano entre as pessoas. Isso eu acredito que não vai influir tanto na eleição municipal, mas, de qualquer sorte, é um dado novo que fica aí e que aprofundou muito esta divisão no nosso país. De qualquer sorte, nós teremos, a partir de março, mais especificamente, um aprofundamento dessas discussões em termos de candidaturas. Neste momento, existem já movimentos deste ou daquele candidato, deste ou daquele partido, mas elas são ainda muito iniciais, porque faltam ser feitos acordos, e onde o tempo de televisão, o tempo de rádio, enfim, os espaços, eles estão sendo vistos, né, nessa gama de partidos que nós temos aí. Mas e os candidatos? Os candidatos, eles ainda, uma grande maioria, trabalham com aquela velha moda, digamos, de captação de votos, de que são feitas promessas, são feitas contatos com a população e, desta forma, tendo como presença importante na sua concepção de eleição, que são dois momentos bem distintos. A eleição enquanto processo para captar votos, então antes, e depois de eleitos, se forem eleitos, a governar. Só que esse espaço ele está ficando cada vez menor, porque hoje nós temos, né, uma imprensa livre, nós temos as redes sociais, e isto faz com que a análise de propostas elas sejam imediatas. Como também não há um tempo para ficar se desculpando que eu pensei isso ou que eu pensei aquilo. Na emoção, muitas vezes, os discursos da própria propaganda. Ou pior, às vezes até instruídos por marqueteiros ou por agências de publicidade, fazem um discurso que sabem que não vão poder cumprir. E isso é muito ruim e tem causado na população um certo desânimo, um certo desalento em relação não só aos políticos, mas também às próprias estruturas de poder, já que elas refletem o comportamento da sua liderança, dos seus gestores. Acredito que uma das maneiras, digamos, importantes que os candidatos poderiam fazer para diminuir um pouco esse desencanto da população é de oferecerem propostas execuíveis. E de que forma faz isso? Ninguém aguenta mais essas frases soltas aí, bom, eu vou priorizar isto, vou qualificar aquilo, vou me preocupar com o homem do campo. Não, isso aí não. Como que vai fazer isso? Da onde sairão os recursos? É isso que nós, enquanto eleitores, enquanto cidadãos, precisamos saber. É preferível digamos, um elenco de boas intenções, pequeno, desde que com esse elemento aí dizendo de onde sairá o recurso, como é que vai fazer isto ou aquilo, diante de um quadro que os municípios, na sua maioria, estão vivendo de muitas dificuldades, sob todos os aspectos, e menos, então, um conjunto menor, do que uma série de propostas aí que já sabe de antemão, e o próprio eleitor já sabe que é mera conversa fiada, usando uma linguagem mais comum.
Então a esperança é que se tenha bons candidatos em todas as localidades, porque o município é onde se realizam todas as coisas. Não é no Estado e nem na União, é no município, no dia a dia, em que o prefeito e os vereadores, os secretários, eles realizam, oferecem as políticas públicas e pode nos oferecer uma cidade, um município para uma boa qualidade de vida. Então que tenhamos bons candidatos, que haja, digamos assim, propostas exequíveis para que nós tomemos a nossa decisão nas urnas e não nos arrependamos depois. Boa tarde. É isso, precisamos de propostas concretas, não promessas vazias, promessas que são feitas, muitas vezes o candidato é eleito e depois simplesmente não tem a menor possibilidade de tirar essas promessas do papel para a realidade. Bom, estamos chegando ao nosso primeiro bloco de interatividade para ouvir você de casa. Queremos saber aí o que acontece onde você está. Mande seu recadinho no nosso WhatsApp 51997697129. Você também pode escrever lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Só escrever lá em nosso chat. Estou de olho aqui nos recadinhos. Obrigado a você que já está interagindo com a gente. Bora para a tela, vamos ver os recados que chegam por aqui. O Luciano está participando. Boa tarde, gostaria de saber se vai ter patrola passando na estrada que vai até o balneário do Irapuá, pois as estradas estão muito precárias e com buracos enormes devido às chuvas fortes, diz aqui o Luciano. Obrigado, Luciano, pela participação. Vamos buscar mais informações aí sobre o patrulhamento dessa estrada, tá bom? Quem mais? Loredino Gomes, de Cachoeira do Sul. Está vergonhoso o estado que se encontra a Ponte de Pedra, um ponto turístico, mas que já está quase impossível de chegar até lá. Uma pena, diz aqui o Loredino. Ainda mais nessa época do ano, de muito calor, às vezes as famílias querem se reunir, fazer um passeio no fim de semana, e a Ponte de Pedra está aí, especialmente com acesso, com a estrada muito ruim, A gente vem recebendo relatos sobre isso. Vamos buscar também mais informações. Quem mais? Uma mensagem anônima aqui, situação da rua Ernesto Pertilli, no bairro Tibiriçá. Aí tem aí essa canalização, tá tudo aberto. Realmente a Secretaria de Obras precisa dar uma atenção especial ao bairro Tibiriçá e verificar essa situação mais de perto. A Elizabeth também está participando. A Secretaria de Obras está muito parada com nossas 3 ruas aqui no quilômetro 0. Está um caos, já fiz protocolo e até agora nada. Está tudo lento, diz aqui a Elizabeth. Obrigado, Elizabeth, pela participação. Inclusive, a gente está trazendo aqui informações ao longo da semana sobre os trabalhos que estão sendo feitos, e que precisam ser acelerados porque tem, infelizmente, mais previsão de chuva. Bom, depois do intervalo aqui no NT Sul, tem a previsão do tempo e tem alerta de temporais para o Rio Grande do Sul hoje. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva vai começar pelo sul gaúcho e atingir todo o estado até amanhã. Os volumes acumulados nesses 2 dias devem superar os 100 milímetros em muitos municípios. Nós vamos mostrar como a Defesa Civil está se organizando em Cachoeira do Sul para esse evento climático. Você que está me acompanhando, consegue dormir bem? Pois o sono é responsável pela reorganização, pela revitalização do corpo e faz com que a gente tenha condições de tocar as atividades diárias. Thelma Tomás conversa com um especialista neste assunto e nós voltamos já já. Meio-dia e 29 agora, o NT Sul já está de volta ao vivo. E, gente, o cenário de instabilidade do tempo deve retornar a partir de hoje em todo o Rio Grande do Sul com força. O aviso foi dado pela Defesa Civil do Estado, que alerta a população sobre os cuidados e a verificação das condições do telhado das suas casas, árvores no entorno e escoamento da água. Na região central, aqui do Rio Grande do Sul, o volume mais forte deve ser registrado na quarta-feira. O vídeo divulgado pelo governador do estado nas redes sociais coloca em alerta toda a população sobre os riscos do temporal que chega hoje na fronteira oeste e deve se estender até quinta-feira por todo o território gaúcho. Pessoal, estou aqui com o Coronel Boeira, que é nosso chefe da Casa Militar e a quem está vinculado à nossa Defesa Civil, para trazer um alerta importante para esses dias 16, 17 e 18 de janeiro. Então, Coronel Boeira, aqui a gente tem ainda o suporte de um mapa aqui no gabinete, só para poder dar a melhor orientação para as pessoas sobre o que a gente deve esperar para os próximos dias, segundo esse boletim da nossa sala de situação.
É importante destacar, governador, né, que esse sistema ele traz como consequência tempestades intensas, né? Então nós teremos muita chuva, né, teremos rajada de vento, eventualmente granizo em boa parte do nosso estado. Os acumulados ficam em torno dos 60 aos 75 milímetros por dia, podendo passar pontualmente dos 100 milímetros. As frentes de segurança salientam a importância da população de verificar as condições do telhado da sua casa, árvores no entorno e escoamento da água. Adote essas medidas preventivas caso sejam necessários reparos. O Coronel Boeira explicou como a instabilidade deve atingir o estado. As chuvas elas devem iniciar então ainda pela manhã, né, da nossa terça-feira, pegando num primeiro momento toda a faixa daqui da campanha, região sul e sudeste do nosso estado, onde nós podemos ter um acumulado aí de aproximadamente 70 milímetros nessa região, pontualmente podendo ser um pouco mais. Esse sistema ele avança pelo estado, né, na nossa quarta-feira, que vamos ter um impacto então na região central, região dos vales, região metropolitana de Porto Alegre e no nosso litoral. O acumulado, né, a chuva na quarta-feira ela vai ser mais intensa do que na terça-feira e o acumulado pode chegar a 90 milímetros, pontualmente até mais em alguma localidade destas regiões. E na quinta-feira, o sistema ele segue avançando pelo estado em direção ao oceano. Teremos ainda chuva na região metropolitana de Porto Alegre, região dos vales, região do litoral norte e nordeste do estado, com uma expectativa aí de 60 milímetros de chuva, pontualmente um pouco mais nessas regiões. Em Cachoeira do Sul, as ações de recuperação na cidade por conta das últimas enxurradas permanecem. O foco tem sido na canalização de algumas ruas centrais. A intervenção serve para melhorar o escoamento da água e evitar alagamentos na parte central do município, que se repetem a cada chuva. Para essa previsão de instabilidade, a Defesa Civil de Cachoeira do Sul recomenda os cuidados prévios da população, verificando primeiramente a sua residência. A gente pede muita atenção das pessoas, né? Em primeiro lugar, em uma situação de desastre, é salvaguardar as vidas, considerando o cenário que nós já vivemos, né? Onde a tubulação está bastante danificada, existe um risco maior de inundação em residências, em ruas, né? E isso nos preocupa bastante. Então nós vamos realinhar para deixar todas as equipes atentas, organizadas para dar, se necessário, uma resposta o mais rápido possível. Agora, este tipo de enxurrada, diferente da inundação, ele é um evento súbito, né? Como aconteceu no dia 22, ele atinge a cidade como um todo. Então não tem como estar presente em todas as áreas. Então a participação da população é muito importante. Hoje é um momento de aproveitar ainda o dia seco e retirar esse material que possa estar trancando tubulação, que possa estar trancando a drenagem até do interior do pátio, para que a água tenha uma melhor fluidez, né? E se tem, digamos assim, a gente pede até colaboração, porque é uma cidade com 80 mil habitantes, as equipes estão trabalhando, mas se tem um bueiro, ainda que seja de responsabilidade da prefeitura na frente da sua casa, dê uma olhada. Daqui a pouco, se tem um papelão, se tem uma sacola na parte de cima, se está entupida, por favor, nos auxilie, retire isso. Se a sua casa for inundada, desligar o disjuntor de luz, né? Isso é fundamental. Desliga e procura um abrigo na casa da frente, num vizinho, acione a Defesa Civil. É isso, gente. É preciso realmente ter todo esse cuidado, toda essa atenção. A gente cobra bastante aqui do poder público para que os trabalhos sejam realizados, mas a população também precisa se ajudar nesse momento. Há essa previsão. É muito provável que a gente tenha chuva intensa aqui em Cachoeira do Sul, assim como em outras cidades do estado gaúcho. Então, todo cuidado é pouco. Tudo aquilo que está ao nosso alcance para ser feito, façamos, né? Para que a gente consiga mitigar, minimizar os impactos de mais uma chuvarada que, ao que tudo indica, vai afetar o estado gaúcho nesse comecinho de ano. Bom, veja agora a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o Rio Grande do Sul. Terça-feira, em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com sol entre nuvens e já pode ter chuva, especialmente da tarde para a noite, com risco de temporais. Temperatura mínima 23 graus e máxima 33. Quarta-feira tem a previsão de muita chuva. Estima-se 90 milímetros em Cachoeira do Sul. Temperatura mínima 23 graus e máxima 27.
Quinta-feira o sol deve voltar a aparecer, embora ainda com uma pequena chance de chuva, mas a chuva deve parar nesse dia. Temperatura mínima 21 graus e máxima 31. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de que o Rio Grande do Sul vai ser atingido por tempo severo hoje e amanhã, com potencial para chuva com volumes elevados. Há também possibilidade de tempestades de vento e granizo, com vendavais intensos e rajadas acima de 100 km por hora. Os temporais intensos começam pela Argentina e pelo Uruguai e devem se deslocar para o Rio Grande do Sul, acompanhando uma área de baixa pressão, que vai se movimentar a partir do Chile, de oeste para leste, em altitude até o estado. Então, resumindo, de acordo com a Climatempo, os maiores acumulados ficam no sul do estado, ao longo da fronteira com o Uruguai, isso nesta terça-feira. Já na quarta-feira, a chuva chega à região central, ao norte, à Serra, região metropolitana de Porto Alegre e também ao litoral norte. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 35 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 33. Na região norte, em Passo Fundo, 31 graus. Em Santa Maria, na região central, 32. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 35 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 29 graus. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, vai abrir amanhã as inscrições para ingresso nos cursos de graduação. Neste ano, a universidade não vai utilizar o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e a classificação vai ocorrer de acordo com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ao todo, são 1.095 vagas para 17 cursos de graduação em diferentes regiões do estado. Na unidade de Cachoeira do Sul, as vagas serão para os cursos de Agronomia e Administração, Rural e Agroindustrial. Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem apresentar a nota do Enem realizado em 2023 ou em uma das edições anteriores, a partir de 2019. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de janeiro, somente pela internet. E vamos ver agora mais participações da nossa audiência. Obrigado a você que separa um tempinho para mandar a sua mensagem, para comentar as reportagens e também para contar a sua informação. Não sabe o número do WhatsApp para participar? 51997697129 é o número para você interagir com a gente. Número na telinha e eu vou para minha tela aqui para ver quem fala com a gente. Olha aqui, ó, a Solange. Adotei esta moça, a Malu, há quase 2 anos. Veio castrada e é bem sapeca. Obrigado, Solange, pela participação. O pessoal está reagindo aqui à reportagem que a gente exibiu agora há pouquinho, né? Falando dessa ação aqui em Cachoeira do Sul, da ONG Pelo Amigo, para justamente divulgar os cães. Estão fazendo uma espécie de reality show nas redes, né? Para incentivar a adoção. Muito obrigado à nossa telespectadora que mandou a foto aí da gatinha. Quem mais? Raquel Tubelo, de Cachoeira do Sul. Desde o dia da chuvarada, estamos aguardando a Secretaria de Obras vir aqui na rua Antônio Gonçalves Borges, bairro Bom Retiro, e ver o que pode ser feito, pois os bueiros estão entupidos e tem muita água acumulada em frente às nossas casas. Já fomos na secretaria, mas nada foi feito, relata aqui a Raquel. Obrigado, Raquel, pela participação. Lamentável, né? Porque tem outra chuva forte aí prevista, realmente essa obra precisa acontecer. Quem mais? A Patrícia está participando com a gente. Aqui no bairro Promorar tem muitos cachorros soltos nas ruas, indo atrás das motos. É um grande perigo de acidentes e sem falar que podem morder. É isso mesmo, Patrícia. Obrigado pela participação. Então aí aqueles que são os tutores, né, desses animais precisam ter atenção para prenderem seus pátios, né? Claro que o animal ele não tem que ficar preso em uma corrente, ao contrário, não faça isso, mas mantenha ele num ambiente que seja seguro e que ele não tenha acesso à rua, né? Quem mais? A Thaísa está participando com a gente. A estrada que vai até a Sangafunda, distrito Barro Vermelho, está impossível de andar, muitos buracos e pedras. Com essa chuva que está prevista, tudo vai piorar. Infelizmente, o povo do interior é sempre esquecido, está dizendo aqui a Thaísa, né? Preocupada com a estrada que já está ruim e que pode ficar ainda pior.
A Marilete está participando com a gente. Gostaria de saber sobre as liberações dos exames médicos pelo SUS. Tem exames para serem realizados de 4 em 4 meses e já faz 1 ano que foi feito o encaminhamento e até agora não houve liberação. Nada funciona mais na nossa cidade, nem o principal, que são os cuidados com a nossa saúde. Marilete, obrigado pela participação. Se puder, mande mais detalhes para a gente aí no WhatsApp. Nós vamos verificar aqui essa situação, te dar um retorno. E destacando, né? Na segunda-feira a gente tem o quadro Responde Aí e a gente pode trazer mais detalhes também sobre este caso. Bom, é hora de entrevista. Se engana quem pensa que na hora em que a gente dorme, tudo para e o nosso corpo simplesmente descansa. Na verdade, é o momento em que muitas coisas acontecem no nosso organismo, como processos de reorganização, de revitalização do funcionamento de todo esse sistema, que faz com que a gente tenha condições de tocar as atividades diárias quando nós estamos acordados. E é por isso que o sono é tão importante. Thelma Tomás conversa com um especialista no assunto. Boa tarde, Daniel, e para quem nos acompanha em casa. Então a gente vai falar sobre a importância do sono. Do meu lado está o endocrinologista Frederico Quadros, que vai nos ajudar a desvendar alguns mistérios relacionados a esse tema que é tão importante para a manutenção da saúde e principalmente sobre estudos recentes que desvendam algumas questões do funcionamento do corpo relacionados a esse período que é tão importante quando a gente chega em casa e precisa descansar, né, doutor? Porque a gente sabe que o corpo funciona muito bem durante o período que a luz está acesa e que a gente está em atividade, mas chega aquele momento que a gente chega em casa e precisa se desligar e a importância para o bom funcionamento do organismo desse relaxamento e do desligamento total, né? Exato. Das luzes, das telas, né? Para que essa recomposição da estrutura toda do nosso corpo aconteça. Eu acho que essa é a primeira base da nossa conversa, né? Por que o sono é tão importante? Bom, o sono, diferente do que muitas pessoas pensam, não é um período de inatividade. É um período que o nosso corpo vai fazer diversas funções que não são desempenhadas durante o período de vigília e são específicas do sono, né? A gente sabe que o sono ele tem funções de reparo tecidual, né? Tem funções de reorganização dos pensamentos, de consolidação da memória, né? Tem a questão da imunidade, né? A gente sabe que o sono ele facilita a produção de células que são relacionadas à defesa contra infecções, contra inflamações. E também atua sobre diversos hormônios, né, que regulam, por exemplo, ali a questão do apetite, da saciedade, a questão da insulina, né, altera também a questão da pressão arterial. Então, o sono é um período bastante ativo, né, tem bastante coisas acontecendo, tanto a nível do corpo quanto a nível do cérebro. Então, embora a gente imagine que é um período de descanso, de relaxamento, o corpo ainda está funcionando e está se regenerando, está trabalhando, algumas coisas estão acontecendo enquanto a gente está parado. Bastante coisas que só acontecem especificamente no período do sono. A nossa natureza, né, como ser humano, né, é sermos diurnos, né? Fazemos nossas atividades durante o dia e à noite é o período ali reservado para o sono. Então, à medida que vai passando o dia, começando a escurecer, né, o nosso corpo ele já vai naturalmente se preparando para começar esse processo do sono. Então, é natural que diminuição da luz, do sol, né? O nosso corpo vai se preparando porque é uma coisa que é necessária, que é preciso. Tanto que pessoas que trabalham durante a noite, têm o ciclo invertido, né? Às vezes podem ter complicações, podem ser expostos a alterações de saúde que trabalhadores que trabalham durante o dia não têm. Uma das funções do sono é a regulação hormonal, né? A gente sabe que tem vários hormônios que atuam, que são liberados na circulação ou são organizados principalmente durante o sono, né? A gente tem alguns hormônios que são responsáveis pelo apetite, pela saciedade, né? E a gente sabe que é durante o sono que eles entram em equilíbrio, digamos assim. E a gente vê que em pessoas que não têm uma boa qualidade do sono, essa relação desses hormônios fica alterada, tem um desequilíbrio, então a pessoa fica com a relação do apetite, da saciedade alterados.
elas ficam com mais dificuldade de ter saciedade e aumento do apetite, né? Além dessa questão hormonal no sono, né, a gente sabe que pessoas que não descansam bem, que não têm uma boa qualidade do sono, durante o dia são mais propensas a fazer escolhas alimentares erradas, né? São mais propensas a comer alimentos mais calóricos, alimentos mais palatáveis, né? Porque a pessoa não descansou, então ela não tem aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de energia. Então a pessoa tende a procurar outras fontes, né, de prazer, outras fontes de bem-estar, entre elas são os alimentos mais calóricos. Compensar com alguma coisa que não é tão saudável, é um docinho, uma comida mais gordurosa, e aí acaba ganhando peso. Porque o nosso cérebro ele sempre vai funcionar visando o equilíbrio, né? Uma vez que o sono não está equilibrado, aquela participação ali hormonal não está adequada, ele vai tentar de outra forma restabelecer esse equilíbrio, né? E a pessoa que não dorme bem, ela vai tentar vai acabar tendendo a fazer escolhas mais não tão saudáveis durante o dia, porque não teve uma boa qualidade de sono, não descansou bem, né? E da questão da pressão, como é que isso funciona? A gente tem uma alteração na pressão arterial durante a noite, né, que é uma redução, né? E a gente vê, por exemplo, alguns casos de algumas pessoas que têm distúrbios do sono, né? Tem, por exemplo, alguns insônia, ou tem uma doença que a gente chama de apneia do sono, né? Que a pessoa não tem uma qualidade do sono satisfatória, porque ela tem períodos em que ela fica sem conseguir respirar, né? Então, os estudos mostraram que essas pessoas têm um aumento da pressão arterial. E isso acaba que, cronicamente, com o tempo, vai deixando a pessoa suscetível aos problemas da hipertensão. Qual é o caminho para tentar solucionar isso ou tentar melhorar a minha qualidade de sono? Isso só mediante orientação médica eu consigo reeducar e fazer aquilo que a gente vê nas redes sociais muito ser propagado, que é a tal da higiene do sono. Isso. Devido à vida moderna, né, que a gente tem uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem um uso excessivo de telas, a maior acessibilidade das pessoas, né, conseguirem aquela hiperestimulação, né? A gente durante a noite, que é o momento que a gente viria baixar um pouco a velocidade, a gente tem ali a tela, vendo vídeos, conteúdos às vezes estimulantes. Então, isso tudo acabou criando mais ou menos, isso está criando uma geração que já vem tendendo a ter esses problemas do sono. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, primeira coisa, é identificar se há algum problema no sono, né? A forma mais tranquila, a forma mais fácil, né, é fazer um diário do sono, né, onde a pessoa pode escrever num caderno ali a hora que ela vai dormir, né, se ela tem algum despertar noturno, se ela acorda, às vezes tem pessoas que acordam para comer durante a noite, ou se demorou para retornar ao sono, né? Para ver se a gente consegue estabelecer um padrão. Diante desse padrão, que é uma forma fácil, né, de fazer, reconhecer, daí a gente vai estabelecer algumas estratégias para promover, aí, no caso, a higiene do sono, né? O que é higiene do sono? É simplesmente a gente tentar restaurar essa função natural de adormecer, de descansar, né? Que é, por exemplo, a gente respeitar a questão da diminuição das luzes, né, no período próximo ali de deitar para dormir, né? Por exemplo, 2 horas diminuir ali a quantidade das telas, não diminuiria ali a assistir televisão, né? Evitar ver notícias muito preocupantes, que às vezes em jornais, né? Ou coisas que hiperestimulam o cérebro, né? Que também a questão da alimentação, né? Não fazer alimentações muito pesadas durante a noite, né? Isso pode prejudicar o sono. Então a pessoa vai aprendendo a se preparar para dormir. E isso é o primeiro passo para a gente conseguir uma boa qualidade de sono, né? Depois que a pessoa fizer isso, a gente vai ver se isso realmente melhorou, fez diferença, né? Ou se tem algum outro fator que pode estar contribuindo para ela não dormir bem, né? Uma coisa que a gente vê bastante nos dias de hoje é a alteração do sono nas crianças e adolescentes por causa do uso de telas. É extremamente comum, né, crianças e adolescentes ficarem jogando, né,
né, jogando, que é uma atividade hiperestimulatória, né? E vai vai passar aí meia-noite, 1h, né? Às vezes os pais não conseguem controlar. Isso vai criando desde cedo uma certa alteração dessa rotina e que tende a piorar durante a vida adulta, trazendo aí os prejuízos que a gente sabe que a falta de sono, prejuízos podem acontecer. As pessoas tendem a não dar tanta importância para o sono, né? Acredito que tem que trabalhar, tem que cuidar de filhos, tem que estudar, tem faculdade, prova. Então, às vezes, o sono é meio negligenciado. Então, a pessoa, às vezes, não percebe que está perdendo essas fases, não conseguindo completar. Isso prejudica durante o dia todo o funcionamento, a questão da memória, aprendizado. E já chega num ponto aí que a gente pode entrar na questão de estudos que apontam, inclusive, falando em memória, em cérebro, aprendizado, no risco de ampliar a questão da demência pela falta do descanso. Isso se confirma, esses estudos são recentes, alguma coisa já tem sido falada sobre isso. Qual a importância de se preservar, né, a qualidade da mente, do funcionamento cerebral com as horas de sono e o descanso regular? Bom, a gente sabe que o envelhecimento não é um acontecimento da vida isolado, né? Ele vai ser decorrente de toda a vida da pessoa, né? Como é que a pessoa viveu, né? Como é que foi a qualidade de sono durante a vida, né? A gente tem naturalmente uma alteração do ciclo sono-vigília secundário ao envelhecimento. Naturalmente as pessoas tendem a precisar menos sono com o envelhecimento, né? E às vezes acaba fragmentando. E uma das funções do sono é a desintoxicação de algumas proteínas, algumas substâncias que são produzidas naturalmente pelo cérebro, né? E que só acontece durante a noite. Então a gente sabe que um sono que não tem uma boa qualidade, a gente não tem essa desintoxicação dessas substâncias, a pessoa tem prejuízo ali na formação da memória, na questão do aprendizado, e isso vai é um acontecimento progressivo que no envelhecimento a gente já tem algumas associações do sono ali com algumas síndromes demenciais, né? Uma outra pergunta que eu acho que contempla muitos de nós, principalmente por conta dessa dificuldade que a gente tem de desligar na hora que tem que dormir das telas, da vida, desses compromissos, das preocupações que são inerentes à vida de todos, né? Chega de manhã, despertou o celular ou o relógio, enfim, e tem que acordar e a gente vai lá e só mais 2 minutinhos, só mais 5 minutinhos. Isso também pode ser um problema? Isso, na verdade isso tem a ver com aquilo que a gente conversou sobre os ciclos do sono, né? Então a pessoa que ela despertou na manhã e não consegue acordar bem ou tem dificuldade de levantar. Primeiramente tem que saber o que está acontecendo. Será que ela dormiu pouco? Será que o sono que ela teve foi de boa qualidade, né? Tentar identificar, né, por que a pessoa fica botando sonecas, né, não quer levantar, tá com preguiça, o cansaço, o que é. A gente identifica o que está acontecendo, né. Essa função da soneca, na verdade, ela não é, do ponto de vista fisiológico, uma questão boa, né, porque a pessoa vai despertar do sono profundo e vai ali entrar em um sono leve, né, um sono que não vai, às vezes, trazer benefícios, né? Não vai ter aqueles benefícios que a gente encontra no sono profundo e logo vai ter que despertar novamente, né? Então, isso pode aumentar, inclusive, ali a questão da piora do estresse ali no despertar, a pessoa não vai ter a sensação de ter acordado bem, né? Então, tudo vai depender de como a pessoa dormiu. Mas a soneca é como se fosse uma ilusão, né? Na verdade, a pessoa desligou porque ela quer dormir muito mais. Mesmo se ela fizer esses períodos, durante o dia ela vai ter uma sensação de energia reduzida, mais cansaço, diminuição da tensão. Isso pode prejudicar as questões escolares, no trabalho, né? Muito obrigada, então, Frederico, pelas informações, pelas dicas valiosas aí que você trouxeste para nós nessa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Então tá, Daniel Nunes, eu me despeço aqui com pelo menos 3 dicas valiosas dessa entrevista.
respeitar o período noturno para que o corpo consiga se regenerar, fazer um diário do sono e se adaptar e fazer com que o nosso organismo se adapte neste período com um horário para dormir e um horário para acordar, para que a gente tenha uma vida saudável e longeva. E quem não quer viver mais? É isso, então vamos dormir bem, vamos pelo menos fazer a tentativa, né? Muito obrigado, Thelma, pela entrevista e por essas dicas tão valiosas. Tá na hora de ouvir você de casa. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Muito obrigado a você que está interagindo. Vamos ver recadinhos que estão chegando aqui? Olha aqui a Anitta Silveira, essa é a Diana, adotamos ela há 6 meses e ela é muito amada. Obrigado, Anitta, pela participação, obrigado por mandar a foto da Diana, né? A cachorrinha aí que foi adotada. Se você não entendeu o motivo da mensagem, a gente exibiu uma reportagem mais cedo falando sobre um reality dos cachorros que está acontecendo aqui em Cachoeira do Sul, uma divulgação da ONG Pelo Amigo nas redes sociais justamente para incentivar a adoção de cães. Quem mais? Carmen C. Pedroso participando. O Zoinho foi adotado em Porto Alegre, mas agora mora em Cachoeira do Sul. Olha aí, ó. Veio da capital para Cachoeira do Sul. É um gatinho viajado. Obrigado, Carmen C., pela participação e obrigado por mandar a foto pra gente também aqui no NT Sul. Temos mais recadinhos. O Leandro, essa é a Misty. Adotamos ela há quase 1 ano. É uma alegria da nossa vida. Eu imagino, Leandro. Tá aí a Misty, né? Todos os enfeites necessários, né, para fazer pose para a foto. Obrigado, meu amigo, por compartilhar também aí esse momento e essa foto com a gente. A Yolanda Dornelles também está participando com a gente aqui no NT Sul. A rua José Luiz Fayet, no bairro Noêmia, está muito esburacada. Os carros têm que esperar para passar um e depois passar o outro, né? Tem uma valeta, dá para a gente ver aí na imagem que a Yolanda mandou para a gente. A valeta que certamente se abriu com as últimas chuvas e que infelizmente tem a tendência de piorar, né? Já que tem previsão de mais chuvas para os próximos dias, para hoje, para amanhã e até mesmo para quinta-feira, né? Aqui para a região central do estado. Quem mais? Valdoni está participando, sou do Rincão das Guajuviras e queria dizer que estamos precisando urgentemente de atenção com nossas estradas. Obrigado, Valdoni, também pela participação com a gente aqui no NT Sul. Carol Silva, gostaria de saber por que as estradas de Faxinal da Guardinha e Tabuão não estão recebendo patrulhamento, sendo que vieram até um determinado trecho e pararam, diz aqui a Carol. Obrigado, Carol, também pelo questionamento. Destacando, né, que a gente trouxe aí como informação nos últimos dias, essa reorganização que a Prefeitura está tentando fazer e agora com um decreto de situação de emergência reconhecido, há a possibilidade de contratações emergenciais para que essas obras aconteçam. Então é importante que a Prefeitura divulgue como é que vai se mobilizar, que tipo de trabalho vai ser realizado para atender aos moradores, né? Seja na zona urbana, na cidade ou na zona rural, porque as estradas têm muitos problemas, como a gente tem visto aí nas mensagens, né? E a gente reforça aqui esse pedido da Defesa Civil de Cachoeira do Sul, como tem previsão de muita chuva, nós estamos falando de mais de 100 milímetros de precipitação entre hoje e amanhã, para que a população se organize, para que dê aquela olhada básica, né, nas canalizações, no entorno da casa, que façam também aquilo que estiver ao alcance, para que a gente não tenha problemas maiores com toda essa chuva. Como disse o Edson, coordenador da Defesa Civil, a Defesa Civil não tem como estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, que a gente possa se preparar para esse momento que pode vir a ser complicado mais uma vez aqui para a cidade de Cachoeira. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube. E a gente volta a se encontrar amanhã, a partir de meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Até amanhã. Tchau.